Então, nesse segundo vídeo, a gente vai falar sobre mais uma contradição que se apresenta na sociedade capitalista, que é aquela entre acumulação, circulação e exclusão. Acumulação de riqueza e circulação de riqueza se opõem nesse sistema, porque o capitalismo é baseado na ideia de acumulação de riquezas e de acumulação da riqueza nas mãos de poucas pessoas. O que, na verdade, já é contraditório com aquilo que a gente falou no vídeo anterior, né? Se realmente vender força de trabalho ou atuar no mercado das relações sociais fosse expressão de liberdade e autonomia, o resultado teria que ser que todas as pessoas conseguiriam viver bem e com as condições materiais para isso quando operassem essas relações sociais e se ativassem nessa troca. Não é o que acontece. Nós temos uma quantidade muito importante de pessoas que passam a vida inteira trocando a sua única mercadoria, que é a força de trabalho, em troca da remuneração com a qual sobrevivem fisicamente, e essas pessoas não conseguem acumular riquezas. Mesmo assim, há um estímulo muito claro de acumulação de riquezas como horizonte que nós devemos perseguir em um ambiente capitalista. Tanto é que os conceitos de sucesso e fracasso, por exemplo, são alinhados a essa noção de acumulação. Quem consegue acumular mais riquezas tem sucesso dentro dessa lógica do capital. E quem não consegue, fracassa. E, inclusive, nós utilizamos de um discurso pelo qual atribuímos o fracasso ao próprio sujeito, sem problematizarmos o fato de que essa é uma sociedade que não é para todos. E essa contradição, sobretudo, porque vejam só, se nós estamos num sistema de trocas de mercadorias e de força de trabalho, que tem por objetivo ou que estimula a acumulação de riquezas, isso necessariamente vai significar que alguém ficará sem. Mesmo que nós estivéssemos pensando numa sociedade da abundância, né, e não da escassez, se alguém quer acumular mais, ele só consegue acumular mais tirando a porção do outro, que é toda a ideia de competição ou de meritocracia que atravessa as relações sociais, que habita as relações de trabalho, que habita as relações escolares, por exemplo, sempre sob a perspectiva, por exemplo, de que tem que ter um vencedor, de que tem que ter alguém que é melhor do que os outros. Acontece que esse sistema também depende da circulação das riquezas. E não há circulação de riquezas possível onde essa acumulação se torne mais radical. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma sociedade que 42 pessoas ou famílias detêm um patrimônio de bilhões e 30%, mais de 30% da população não tem sequer uma moradia com saneamento básico, isso significa que essa parcela da população que não tem condições sequer de vida material minimamente decente não vai conseguir consumir e, portanto, a riqueza não vai circular. Existem, inclusive, alguns autores que apontam uma outra contradição interessante, que é entre a tecnologia como mecanismo de melhoria das condições de vida da raça humana e a tecnologia como instrumento de acumulação, de permitir, um instrumento que permite a acumulação cada vez maior da riqueza nas mãos de poucos e que, inclusive, permite que a exclusão social faça parte do sistema de trocas. Porque, em princípio, há uma oposição. Se o nosso sistema é baseado na circulação de riquezas, tanto melhor que todas as pessoas consigam consumir, que todos tenham trabalho e que, portanto, recebam o dinheiro em troca do trabalho e com esse dinheiro consumam as mercadorias e os serviços que são produzidos. Quanto mais gente, que era aquela lógica do capitalismo virtuoso do século XX, quanto mais gente com dinheiro consumindo, maior a circulação da riqueza, tanto melhor para a economia, tanto melhor para o desenvolvimento da sociedade capitalista. Mas o que se começa a fazer? Como há essa contradição fundamental de que o capitalismo estimula a acumulação da riqueza em poucas mãos, mas necessita da circulação, utiliza-se a tecnologia em lugar de utilizá-la para melhorar, facilitar a nossa vida
enquanto raça humana que habita o planeta Terra, a tecnologia passa a ser usada para a criação de necessidades inventadas. Então, as mercadorias se tornam obsoletas com mais frequência, tal da obsolescência programada. São criadas novas mercadorias que não eram sequer cogitadas e que não são absolutamente necessárias para uma vida confortável, produtos de beleza ou procedimentos de embelezamento extremamente caros, celulares que se alteram e que alteram a tecnologia com a qual funcionam a cada 6 meses ou a cada ano, e tantos produtos que nós poderíamos aqui citar que são absolutamente dispensáveis, mas que são inventados para que aquela pequena parcela dos incluídos consuma cada vez mais. Isso, se por um tempo dá conta da contradição entre acumulação e necessidade de circulação de riquezas, também tem o seu limite. E talvez hoje nós estejamos vivendo justamente alcançando ou quase alcançando esse limite. O limite de que nós não vamos poder para sempre inventar necessidades e sabendo que cada vez um número menor de pessoas conseguirá consumi-las. Então é possível que a gente se empenhe em desenvolver TVs cada vez mais inteligentes e maiores, sabendo que 20 ou 30% da população irá adquirir esses produtos e trocá-los a cada período de tempo. Mas no momento isso vai se esgotar. Vai se esgotar por várias razões. Porque uma parcela cada vez maior da população fica excluída das possibilidades de consumo e isso prejudica a circulação, e porque há um custo natural para o planeta e para o sistema desse uso abusivo da tecnologia para inventar necessidades que estimulem a circulação e o consumo dessa pequena parcela de incluídos, o que inclusive faz link com uma outra contradição apontada por esses autores e também desenvolvida especialmente pelo Harvey, nesse livro que eu mencionei antes para vocês, que é a contradição entre um sistema que precisa da natureza, porque é um sistema feito para que seres humanos possam viver com a falsa autonomia prometida, né, por essa sociedade supostamente sem dominação, que nós vimos que na prática não é isso, mas sobretudo para que a gente possa sobreviver com certo conforto, como uma raça inteligente que domina o meio em que vive e que consegue, portanto, produzir um modo de vida que seja decente. O problema é que essa forma de uso da tecnologia, sobretudo quando ela é desvirtuada para a criação de necessidades inventadas, acaba promovendo um esgotamento dos recursos naturais. E a nossa necessidade do ambiente em que a gente vive acaba se traduzindo numa agressão sistemática a esse ambiente, como os ecologistas já vêm denunciando há muito tempo. Então aqui a gente tem mais uma contradição, talvez uma contradição percebida de forma mais recente, mas extremamente central quando se discute o sistema capitalista, que é a contradição de criar um sistema para que as pessoas vivam na Terra de forma decente, mas usar esse sistema em razão da necessidade de consumo que se opõe ao estímulo à acumulação, usar esse sistema de modo predatório em relação à natureza, produzindo mercadorias que destroem, fabricando de um modo que destrói a camada de ozono, que destrói as geleiras, que destrói a vegetação, ou seja, que acaba inviabilizando não só a continuidade do sistema, a própria possibilidade de vida humana na Terra. E se a gente pegar alguns exemplos práticos para tentar materializar essa discussão, nós podemos pensar tanto na Covid-19, né, um vírus desconhecido que ataca de maneira brutal o organismo humano e que é, de algum modo, resultado desse modo predatório de habitar o planeta. E a gente pode pensar de um modo mais focado na realidade brasileira, no fato de que a aposta na concentração de renda, pelo incentivo, por exemplo, à financiarização, pela precarização de direitos sociais e pela adoção de medidas como a MP 936, hoje já Lei 14.020, que autoriza a redução de salário,
o quanto isso concretamente acaba mais afetando do que auxiliando a economia, exatamente porque retirar salário significa retirar capacidade de consumo e, portanto, retirar o dinheiro de circulação. Quando o capital é colocado diante dessas contradições, por exemplo, quando enfrenta uma crise sanitária e econômica grave, em que aqueles que detêm capital e que, portanto, são os que dominam nessa lógica de dominação disfarçada, precisam do Estado para não perderem a sua possibilidade de dominação, que está calcada na sua capacidade econômica, né, no dinheiro que possuem, porque é o dinheiro que vai determinar essas possibilidades de dominação. E quando esse núcleo pequeno da sociedade reclama a atuação do Estado como forma jurídica do capital para auxiliá-los, por exemplo, entregando R$1 trilhão às instituições financeiras, o que acontece é que essa opção política vai gerar como consequência mais acumulação da renda. Beleza, como a gente lida com a acumulação da renda em relação à outra ponta dessa contradição, que é a necessidade de circulação de riquezas? Se esses que concentram renda e que estão sendo auxiliados pelo Estado a seguirem concentrando em suas mãos a renda, não fizerem com que o dinheiro circule, perderão em possibilidade de consumo e, portanto, em médio ou longo prazo, sentirão necessariamente os efeitos dessa contradição. Se a gente alia isso a uma lógica de precarização das relações de trabalho, como é a da Lei 14.020 ao autorizar redução de salário em plena pandemia, nós estamos prejudicando o próprio metabolismo do capital, que depende da circulação. Mas estamos, ao mesmo tempo, atendendo ao metabolismo do capital, quando estimula a acumulação. Por isso é que esses autores vão dizer que essa é mais uma das contradições fundamentais do sistema do capital, que independe das pessoas que estão nos postos capazes de definir qual legislação será aprovada, onde o recurso estatal será aplicado, de que modo se facilitará ou não a circulação da renda, porque, na verdade, trata-se de uma questão objetiva. E quando a gente percebe isso, a gente percebe que essa condição objetiva só é passível de ser superada se as estruturas desse modelo de organização social também o forem. Porque essa é uma contradição que acompanha o sistema de trocas desde o seu início e que, é claro, vai se aprofundando conforme esse sistema vai se modificando e se aprofundando como forma de organização social.